Esse vídeo vai falar o coração das pessoas que são filhos de pais separados, de pessoas que viveram a experiência de ser criado por uma mãe solteira, ou até mesmo a experiência de ser criado pelos avós, enquanto os pais não estavam presentes em sua vida. E eu trago isso para vocês porque eu tenho aprendido nos últimos dias e nos últimos meses que existem alguns comportamentos na minha vida, alguns traços, algumas repetições de cenários que apontam justamente para raízes de rejeição, para necessidades de aprovação. E à medida que eu venho me aprofundando nisso e me conhecendo um pouco mais, entendendo um pouco mais de tudo que eu sofri, de tudo que eu passei, de todos os traços que ainda estão marcados, como traumas, por exemplo, eu consigo me tornar uma pessoa melhor, com mais clareza de quem eu sou e com mais segurança no que eu faço. Eu tento me esforçar menos para simplesmente agradar, eu tento estar mais consciente das minhas atitudes e das minhas emoções, e por isso eu acredito que esse vídeo pode te ajudar também. Eu não poderia deixar de contar uma história para vocês de um príncipe que se achava um cachorro, um cão sujo, que era desprezado, que não tinha valor. E esse príncipe tinha por nome Mefibosete. Se você quiser me acompanhar nessa leitura, você pode abrir em 2 Samuel, no capítulo 9, versículo 7. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Nessa história, a gente se depara com Mefibosete, que era o neto de Saul, que já tinha sido um rei de Israel. E Saul morreu, o seu filho Jonatas, que era um grande amigo do rei Davi, também morreu. E nessa ocasião, Davi ele queria demonstrar o amor, o carinho, a amizade, a aliança que ele tinha a Jonatas, cuidando de algum descendente que ainda estivesse vivo. E Mefibosete, ele estava nesse lugar chamado Lodebar, que significa uma terra sem pastagens, uma terra seca, uma terra árida, um lugar de sofrimento. E Mefibosete, ele era aleijado dos 2 pés. Antes que você possa se perguntar o que aconteceu com Mefibosete, a Bíblia nos mostra que aos 5 anos de idade, ainda criança, a sua babá, ou ama de leite, ela estava fugindo com Mefibosete. Saul e Jonatas, seu pai e seu avô, tinham acabado de ser mortos. No meio daquela fuga, aconteceu um acidente, um descuido, e Mefibosete, ele caiu dos braços daquela babá, daquela ama de leite, e ele ficou paralítico, aleijado dos 2 pés. E quando nós olhamos para a nossa realidade hoje, o nosso passado ele pode apontar para descuidos, pode apontar para negligências de outras pessoas sobre a nossa vida que causaram acidentes. E talvez eu ou você não tenha se tornado um paralítico, mas existem marcas, existem traumas que ainda estão registrados na nossa memória por conta de um descuido, um tropeço, um acidente que aconteceu e ficou guardado no nosso coração, no nosso subconsciente. E eu tenho certeza que aquela ama de leite, ela não queria deixar Mefibosete paralítico, mas foi um acidente que aconteceu e ele se tornou um paralítico. Isso fala também ao meu coração que os nossos pais, as nossas mães,
nunca teriam no seu coração o intuito de deixar marcas traumáticas na nossa vida. Mas, invariavelmente, acidentes acontecem. Por vezes, uma raiz de rejeição ou uma necessidade de aprovação que nós sentimos hoje tem a origem justamente num acidente que aconteceu no nosso passado, na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa gestação. Nós precisamos entender que isso gera traumas, que gera padrões comportamentais, que gera uma percepção de identidade distorcida. E como é que a Bíblia nos apresenta isso? Olha, lá no versículo 8 de 2 Samuel capítulo 9, diz assim: Mefibosete prostrou-se e disse: Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Mefibosete era de linhagem real. Mefibosete tinha sangue do rei correndo nas veias. Ele se sentia como um cão. Ele se sentia desprezível, desprezado. E é justamente traumas que nós carregamos que tem essa capacidade de distorcer a nossa identidade. Faz nos sentir menos capazes, pessoas que não são aceitas, pessoas que precisam da aceitação de outras pessoas, pessoas que precisam de aprovação de outras pessoas, pessoas que dificilmente conseguem dizer não, pessoas que se afetam e se machucam muito quando são criticados ou desaprovados por alguém. Existem muitos traços que nós podemos falar quando colocamos em pauta a raiz de rejeição, um acidente de percurso que gerou traumas e que por vezes distorceu toda a nossa identidade. Geralmente existem dois caminhos muito claros para isso, e se você quiser se aprofundar mais sobre, você pode buscar o livro A Raiz da Rejeição, de Joyce Meyer, e é um livro muito legal porque ele mostra que diante de uma raiz de rejeição, os dois caminhos mais comuns são fuga ou rebelião. Fuga ou combate, às vezes ainda marcados de uma dor que sentimos lá atrás, mesmo que não exista mais agora. Nós estamos sempre protegendo aquele local, estamos sempre na defensiva e não queremos nos expor novamente a esse local de desconforto. E você pode simplesmente fugir dos processos, você pode fugir das pessoas, você pode fugir de tudo que te confronta, mas você pode também ter exatamente o comportamento contrário de alguém que foi machucado e decidir aprender a lutar. E antes mesmo que qualquer pessoa te machuque, você vai agredir primeiro, justamente para nunca mais ser machucado. E isso traz aquele sentimento de rebelião, de revolta, por mais que não seja muito bem mapeado ou facilmente compreendido na nossa vida, essas coisas acontecem. Na minha vida não foi diferente. Eu corri mais pro lado da rebelião e nascido em lar, em berço evangélico, em lar cristão, me batizei aos 13 anos de idade e mais ou menos próximo dos 17 anos para 18 eu me afastei e fiquei 5 anos distante. E nesse período foi o período de rebelião, foi o período de buscar fazer o que eu queria fazer, buscar fazer tudo que eu não podia fazer, buscar viver da forma que eu queria viver, buscar ser totalmente suficiente. E esse traço de rebelião me levou a cenários horríveis, me levou à utilização de drogas, me levou a cenários de quase morte, livramentos. A minha vida quase foi ceifada por mais de uma vez, justamente porque eu tomei o caminho da rebelião. Eu queria viver da forma que eu queria viver, da forma que eu achava certo viver, porque eu tinha uma marca de rejeição, eu precisava da aprovação e eu tinha que me provar para os meus amigos, eu tinha que me provar para o meu ciclo social, eu tinha que me provar na galerinha da faculdade, eu tinha que me provar na galera dos esportes, eu tinha que me provar em todos os ciclos que eu andava. E nós aprendemos que Jesus tem a cura que nós precisamos e que não merecemos. A história nos mostra que Davi não usou de compaixão e misericórdia com Mefibosete porque Mefibosete era especial, mas porque ele tinha um pacto e uma aliança bem definida com Jonatas, que era o seu grande amigo. E isso não nos lembra também a aliança que foi feita entre Deus e Abraão, o Deus que fez alianças com seu povo ao longo da história e que é fiel para cumprir, misericordioso e gracioso, sabendo de todas as nossas
dificuldades, limitações, falhas, pecados. Ele decide nos abraçar de novo. E hoje, a mensagem que você precisa absorver e guardar no seu coração é: você pode ter passado por uma experiência de rejeição, mas você não é rejeitado. Você pode ter passado por uma experiência traumática, mas você não é um traumatizado. Você pode ter passado por uma desaprovação ou anulação, mas você já é aprovado, você já é aceito. O que as nossas dores tentam fazer com a nossa mente é trazer aquela experiência à tona de uma forma tão viva e tão dolorosa que nos faz nos enxergar como o traumatizado, o ferido, o rejeitado. Mas na verdade, o que Deus sonhou e o que Deus projetou para minha e para a sua vida foi cura. Através de você e em você. Primeiro em mim e depois através de mim, como uma ferramenta, pela graça e misericórdia do Senhor. Então perceba que Davi, ele acolhe Mefibosete e ele fala: a partir de hoje, você vai sentar à mesa, na minha mesa, para comer comigo todos os dias. E Deus tem te chamado para tomar um lugar à mesa. Pela misericórdia, pelo sacrifício de Cristo, nós temos um lugar à mesa, então tome o seu lugar à mesa. Não mais servos, filho de Deus, através do sacrifício de Cristo na cruz. Você já é aceito, o sacrifício já foi pago. Não permita que as circunstâncias e os cenários roubem isso de você. Se essa mensagem fez sentido para sua vida, e se você lembrou de alguém que também precisa ouvir isso hoje, envie esse vídeo para mais uma pessoa. Dessa forma, você ajuda a esse canal crescer, a trazer cada vez mais reflexões e palavra de Deus de uma forma prática e clara, com uma aplicação real para a nossa vida. Ore a Deus, peça que Ele restaure a sua visão. Você não é um cão morto, você é filho e filha do Rei. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.